Sabe uma coisa que eu fico pensando assim quase todo dia? A gente acorda e já entra numa esteira rolante de informação que não para. É uma avalanche, né? Total. É o grupo da família, o feed do trabalho, as notícias. E no fim do dia, eu tenho a sensação de que vi 1000 coisas, mas não aprendi nada. É tipo uma obesidade informacional, sabe? A gente consome sem parar, mas fica desnutrido de conhecimento. E essa sensação de estar no raso, de patinar na superfície de tudo, é o ponto de partida exato do material que a gente tem para analisar hoje. Não é um problema só seu, é um sintoma do nosso tempo. Que bom! E para nos ajudar a sair desse afogamento, a gente achou um artigo que parece ter sido escrito sob medida. É um trabalho acadêmico, mas calma, não precisa sair correndo. É super acessível, na verdade. Sim. É da revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, publicado agora em novembro de 2025. O título é Educação e Informação, Abordagens e Estratégias. É de um trio de pesquisadores da URGS, Jussara Borges, Caroline Barros e Rodrigo Flores. E o que é legal é que ele não se propõe a ser só um diagnóstico, né? Ele busca ativamente um caminho, uma solução. Exato, e é essa a nossa missão hoje. Vamos mergulhar nesse artigo para entender a principal conclusão deles, que é bem provocadora. Eles dizem que para lutar contra a desinformação e esse consumo superficial, a gente não precisa de mais informação. A gente precisa de um tipo muito específico de educação, que eles chamam de abordagem crítica. Uma mudança de chave, mesmo. Isso. Então, a ideia aqui é desvendar o que é essa abordagem e se ela pode, de fato, ser a nossa boia salva-vidas nesse mar de conteúdo. Ok, vamos começar pelo diagnóstico, então. O artigo usa um termo que eu achei ótimo: desafios infocomunicacionais contemporâneos. É um nome chique, né? Mas descreve perfeitamente a angústia. Porque não é só sobre fake news, né? É mais fundo que isso. Muito mais. O resumo do artigo é cirúrgico nisso. Ele diz que o problema tem duas pernas. Uma é a desinformação, que é a praga da informação falsa manipulada que a gente já conhece bem. Infelizmente. Mas a outra perna, que talvez seja mais sutil e até perigosa, é a superficialidade no consumo de conteúdos digitais. É o scroll infinito, a leitura só do título, o compartilhamento por impulso. É o hábito de consumir sem digerir. É o fast food da informação. Mata a fome na hora, mas a longo prazo. Exatamente. E a premissa dos pesquisadores é que a gente tem tentado resolver isso com as ferramentas erradas. A gente pensa, tem muita desinformação, então vamos criar mais agências de checagem. As pessoas não sabem usar a internet. Vamos dar um curso de busca avançada. Isso. O artigo argumenta que isso é tratar o sintoma, não a doença. A solução não é adicionar mais uma camada de informação, mas sim construir uma competência interna, uma nova forma de pensar. Ou seja, não é sobre ter um barco maior e mais rápido, mas sim aprender a ler as correntes do mar, o céu, as estrelas. É aprender a navegar de verdade. Essa analogia é perfeita. O problema não é o volume de água, mas a nossa habilidade como navegadores. E é justamente essa habilidade que o estudo se propôs a investigar. E para entender como eles chegaram nessa tal abordagem crítica, vale a pena a gente parar um minuto em como a pesquisa foi feita, porque isso dá muita credibilidade, né? Não é só um ensaio de opinião. Eles foram a campo em 2024. Isso, foi uma pesquisa empírica. E o público deles foi muito bem escolhido. Profissionais das áreas de informação e comunicação. Ou seja, gente que está na linha de frente dessa batalha todo dia. Exato, que sente na pele. E o que eu achei mais rico é que a metodologia foi mista. Eles fizeram questionários para ter um panorama quantitativo, mas imagino que o ouro veio das entrevistas e do grupo focal, né? Com certeza. É ali que você entende o porquê. O questionário te diz o que as pessoas pensam. A conversa te revela por que elas pensam assim. Quais são as angústias, as experiências práticas. As frustrações. Algo que fizesse sentido para quem está na trincheira. E foi dessa escuta que a resposta principal emergiu. E aí chegamos ao coração do artigo, a grande descoberta, a abordagem crítica. Quando eu li isso, a primeira coisa que pensei foi, crítico? Mas não é o que todo mundo já fala? Só que eles dão um significado muito específico para essa palavra, né? Sim, e esse contraste que eles criam é a chave de tudo.
De um lado, a gente tem o que eles chamam de abordagem instrumental. A tradicional, é a mais comum, é a educação focada em ferramentas. Ela te ensina como fazer as coisas, como usar um gerenciador de senha, como fazer uma busca reversa de margem. São tutoriais. O que é útil? Não dá para negar que ajuda? Ninguém nega. A questão é essa. A questão é, isso é suficiente? Se você só ensina a usar o martelo, a pessoa sai por aí vendo prego em tudo, sem entender nada de arquitetura, sabe? A abordagem instrumental te dá o martelo. A abordagem crítica quer te ensinar ali a planta da casa. Ela vai além do como fazer e pergunta, por que fazer? Qual o sentido dessa aprendizagem? Peraí, isso muda tudo. Então não é só sobre como eu me protejo da fake news, é sobre... O que exatamente? É sobre se perguntar, ok, aprendi a checar uma fonte, mas por que essa fonte específica tem mais credibilidade que a outra? Quem financia essa fonte? Que interesses ela representa? E o mais importante, como esse conhecimento que eu adquiri agora me ajuda a produzir uma mudança no meu contexto? Ela transforma o aprender de um ato de consumo passivo para um ato de engajamento cívico. Caramba! Isso é muito mais profundo. E agora faz sentido uma das palavras-chave que eles usam no artigo e que me deixou curiosa: pedagogia crítica. Eu pensei, o que isso tem a ver com a internet? Tudo a ver. A pedagogia crítica é uma corrente de pensamento muito forte, muito associada ao nosso Paulo Freire. Sério? Sim, para Freire, a educação nunca é neutra. Ou ela serve para domesticar as pessoas, para que elas aceitem o mundo como ele é, ou ela serve para libertá-las, para que se tornem agentes de transformação do seu próprio mundo. Nossa, eu nunca teria feito essa conexão. Então eles estão basicamente pegando as ideias de um dos maiores educadores do século XX e aplicando o nosso feed no Instagram? É exatamente isso. E é genial. Porque sobre essa ótica, a abordagem crítica não é sobre criar consumidores de informação mais espertos. É sobre formar cidadãos digitais. Uau! É sobre entender que o ambiente informacional é um campo de poder com interesses, disputas, ideologias. E que para navegar nele, você não precisa de um colete salva-vidas. Você precisa de consciência política, de agência. Eles chamam isso de competência crítica em informação. Não é defesa, é ação. Ok, a teoria é incrível, de verdade, mas a minha cabeça pragmática já começa a pitar. Como é que isso funciona na prática? Porque falar em transformar o contexto é lindo, mas no dia a dia, o que isso significa? Se não é só uma lista de sites para checar fatos, o que entra nesse curso? Essa é a beleza do estudo. Ele não fica só na filosofia. A pesquisa se dedicou a responder exatamente isso. O artigo detalha os resultados práticos. Por exemplo, eles identificaram qual o conteúdo mais adequado. E o que seria? Então, isso sugere que, em vez de focar só em notícias, talvez seja mais eficaz analisar peças de publicidade, memes ou até a arquitetura de uma plataforma. Por que esse botão é azul? Por que o feed é infinito? Analisar o design da plataforma, isso é muito meta. E além do conteúdo. Eles também mapearam os recursos didáticos e as estratégias de aprendizagem. Isso é fundamental. Em vez de uma aula expositiva, a abordagem crítica exige estratégias ativas, debates, simulações, projetos. Coisas práticas. Exato. Talvez um exercício não seja cheque essa notícia, mas sim reescreva essa notícia sob a perspectiva de 3 grupos com interesses diferentes. Nossa. Isso te força a pensar na construção da narrativa, nas escolhas. Uau! A gente pode voltar para a nossa analogia de aprender a dirigir, para tentar deixar isso ainda mais concreto. Vamos lá. A abordagem instrumental, a tradicional, te ensina a operar o carro. Passar a marcha, usar a seta, fazer baliza. Você vira um motorista funcional. Sabe o como. O que, convenhamos, já é melhor do que não saber nada e sair batendo em todo mundo. Com certeza. Mas a abordagem crítica seria como uma autoescola que te ensina a ser um cidadão no trânsito. Gostei disso. Ela te ensinaria a ler o código de trânsito não como regras aleatórias, mas como um contrato social. Ela te faria questionar: por que a minha cidade foi desenhada para carros e não para pessoas? Qual o impacto ambiental do meu trajeto? Quem lucra com os congestionamentos? Ela te dá uma visão sistêmica. Isso.
E nesse processo, você deixa de ser apenas um operador de veículo e se torna um agente consciente no ecossistema da mobilidade. Sua relação com o ato de dirigir muda. A abordagem crítica na informação faz a mesma coisa. Ela te tira do banco do passageiro do seu próprio consumo de informação e te coloca no volante, com o mapa do território nas mãos. Imagem perfeita. E isso nos leva direto para a conclusão do estudo. Depois de toda essa jornada, qual é o veredito dos pesquisadores? Bom, bala de prata não existe, né? Para problemas complexos nunca existe. Mas eles concluem, com base nos dados, que a educação em informação, quando feita com essa abordagem crítica, é um campo promissor, muito potente para enfrentar os desafios de hoje. Eles não a posicionam como uma solução. Mas talvez como a estratégia mais inteligente que a gente tem. E é crucial a gente reforçar por que isso importa tanto, sabe? Para além dos muros da universidade. Porque, no fundo, essa competência crítica é um pilar da própria democracia, não é? Totalmente. Como a gente pode ter um debate público saudável se as pessoas não conseguem analisar um argumento, identificar um interesse ou diferenciar um fato de uma manipulação? É impossível. E vai além da política, né? Muito além. Pensa nas decisões que a gente toma todo dia sobre a nossa saúde, baseadas em coisas que a gente vê online, ou sobre nossas finanças. Essa competência é uma ferramenta de sobrevivência no século XXI. O que o trabalho de Borges, Barros e Flores faz é nos dar um mapa e uma bússola, mostrando que educar para a crítica não é um luxo, é uma necessidade urgente. Ok, então, tentando amarrar tudo isso numa ideia central, se a gente se sente perdido nesse dilúvio de informação, a resposta não é construir um dique mais alto, ou seja, consumir ainda mais. Não, definitivamente não. A solução é aprender a nadar. É fortalecer um músculo que a gente já tem, mas que a conveniência digital talvez tenha atrofiado, o do pensamento crítico. É criar o hábito de parar por um segundo e se perguntar: peraí, quem está me dizendo isso? Com que intenção? O que não está sendo dito aqui? É a diferença entre ter acesso à maior biblioteca do mundo e saber ler. O acesso hoje nós temos. O desafio é a alfabetização para esse novo mundo. Perfeito. E antes da gente encerrar, eu sei que você encontrou algo nas referências do artigo que joga uma pimenta nessa discussão toda, né? Uma provocação final. Sim, é um detalhe que me deixou pensando por um bom tempo. Na bibliografia, eles citam outro estudo, também de 2025, de um grupo de pesquisa de um autor chamado Lee. O estudo é sobre o impacto da inteligência artificial generativa no pensamento crítico. O tema do momento. E o que eles descobriram? Aposto que não é nada muito animador. O estudo aponta para um fenômeno que eles chamaram de redução autorrelatada no esforço cognitivo. Traduzindo do Academia 6, as próprias pessoas que usam essas ferramentas de IA admitem que estão se esforçando menos para pensar. A tecnologia é tão boa em entregar respostas prontas que o nosso cérebro simplesmente pega o atalho. Claro, é o caminho de menor resistência. Porque eu vou gastar horas pesquisando se a máquina me dá uma resposta razoável em 10 segundos. Faz todo sentido e é assustador. Exatamente. E isso nos lança de volta ao centro da nossa discussão, com uma pergunta provocadora. O artigo da UFRGS nos apresenta um caminho, a abordagem crítica, que exige esforço, reflexão e questionamento. Ao mesmo tempo, a tecnologia mais revolucionária do nosso tempo parece nos empurrar na direção oposta. A da conveniência, da resposta pronta, a da terceirização do pensamento. Isso. Então a pergunta que fica é: como a gente cultiva esse jardim do pensamento crítico que precisa de cuidado e trabalho num mundo que nos oferece cada vez mais pílulas de conhecimento sintético? Como podemos usar essas ferramentas incríveis sem que elas nos usem de volta, nos tornando cada vez mais passivos e menos críticos? Essa tensão é, talvez, o grande desafio para o qual a gente ainda não tem resposta.